Dá uma olhada nesse resultado. 564% de retorno, um drawdown de apenas 24%, uma taxa de acerto de mais de 77%, com mais de 130 trades realizados e um fator de lucro de mais de 3,8. Isso aqui é uma estratégia operacional com IFR rodando nessa ação, que nesse caso aqui é a Loop 11, com um resultado que ninguém consegue só no olho ou testando parâmetro por parâmetro na mão. E o motivo é simples, por trás desse resultado excepcional, tem milhares de combinações testadas automaticamente até eu conseguir descobrir essa estratégia vencedora. E eu vou te mostrar o caminho completo, desde a estratégia aqui no TradingView até o motor de otimização e backtest que testou milhares de possibilidades e descobriu essa estratégia aqui para mim. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é essa estratégia, que é o IFR Strategy Pro. Eu vou fechar ele aqui para poder abrir de novo e mostrar para vocês. Ó, eu estou aqui com a ação pura, nesse caso aqui a Loop 11. Eu vou acessar aqui ó, os meus scripts, tenho aqui as estratégias IFR Strategy Pro. Eu coloco ele aqui, ó, ele já aparece. Repara que nesse caso aqui, ele está com a configuração padrão. Nesse caso aqui ele gerou 556% de retorno, drawdown de 24% e uma taxa de acerto de mais de 73%, com 5,57 de fator de lucro. Por que ficou diferente? Porque aqui ele está com as configurações padrão que eu já vou mostrar para vocês. E antes eu estava mostrando para vocês com uma configuração levemente diferente. Então dá uma olhada aqui. Esses são os resultados, as métricas da estratégia. Aqui tem a curva de capital. Repara que começa com 10 mil e chega aqui até mais de 55 mil. A gente consegue ver aqui também lista de trades, todos os trades realizados com pontos de entrada, pontos de saída, preço, data, tudo completo. E vamos dar uma olhada aqui. O que essa estratégia faz? Vou abrir aqui as configurações para vocês verem. Ó. Aqui a gente tem primeiro o IFR, a gente pode definir o período. Então nesse caso aqui eu estou usando um IFR de 2 períodos. E aqui eu tenho critérios de entrada no trade. Ou seja, eu tenho duas possibilidades. Eu posso entrar quando o IFR cruza de cima para baixo, ou seja, é uma situação de sobrevenda, ou eu posso utilizar a entrada quando o IFR cruza de baixo para cima. Mas cruza de cima para baixo e de baixo para cima o quê? Um limiar que eu defino. Por exemplo, limiar de entrada está aqui, ó, 20. Então, se eu defino aqui cruzamento de cima para baixo, o nível de 20, ele vai entrar quando o IFR cruzar de cima para baixo o nível de 20. Se ele for de cima para baixo, ele entra e marca aqui a setinha ponto de entrada. E eu tenho também as possibilidades de saída, o critério de saída. Então eu tenho uma saída quando o IFR cruza de baixo para cima um determinado limiar, ou seja, nesse caso aqui está 60, ou eu posso colocar como saída o preço fechar acima da máxima dos últimos N candles. Quando eu escolho uma, eu deixo de usar a outra. Então, se eu escolho essa opção aqui, o IFR cruzar de baixo para cima o limiar, essa opção aqui fica de lado, ela não funciona. Então, nesse caso aqui, o limiar de saída escolhido foi 60 e eu posso configurar qual eu quiser. Aqui tem as informações, ó, usado apenas quando o tipo de saída for o IFR cruzar acima do limiar. E aqui no caso, a saída por quantidade de candles, ou seja, o preço fechar acima da máxima de N candles. Nesse caso aqui eu coloquei 2, significa que se eu escolher essa opção aqui, ó, a saída vai ser quando o preço fechar acima da máxima dos últimos 2 candles nesse caso, mas eu posso mudar, ó, 3, por exemplo, quantos eu quiser. Então de novo aqui tem informação, ó. Usado apenas quando o tipo de saída for fechamento acima da máxima de N candles, que é essa escolha que eu fiz aqui. Então, quando eu escolho essas opções, a estratégia vai se adaptando e gerando novos resultados. Aqui eu tenho o período do FR, critério de entrada, ó, cruzamento de cima para baixo do limiar ou de baixo para cima do limiar. E o limiar eu escolho. Esse é o critério de entrada. E aqui o tipo de saída, ou o IFR cruzar de baixo para cima o limiar, ó, ele cruza daqui de baixo para cima e eu escolho esse limiar, ou o preço fechar acima da máxima de N candles. Essas são as possibilidades de saída. E não só isso, aqui eu tenho uma seção de filtros, onde essa estratégia só é executada se o filtro estiver ativo e permitir. Então eu tenho 6 possibilidades aqui, ó. Nenhum,
ou seja, nenhum filtro, do jeito que eu configurar a entrada e saída, ela vai executar. Ou eu posso colocar aqui, ó, o preço estar acima de uma média móvel simples, ou seja, só vai executar a estratégia se o preço estiver acima dessa média. Um outro filtro, média SMA dupla, ou seja, são duas médias móveis. A estratégia só é executada se a média curta estiver acima da média longa. Se isso não estiver acontecendo, a estratégia não executa entradas. Outro filtro, MACD, só executa a estratégia se a linha MACD estiver acima da linha de sinal. Caso contrário, não executa. Outro filtro aqui, ó, o ABV, só executa a estratégia se o OBV estiver acima da sua média móvel, da sua própria média móvel. E tem um filtro aqui do ADX com DI mais e DI menos. A estratégia só é executada se o ADX estiver acima de determinado nível e o DI mais estiver acima do DI menos. Então eu posso escolher qualquer um desses filtros e inclusive configurá-los. Olha só, no primeiro filtro aqui, preço acima da média. Nesse caso aqui, ó, se eu escolher esse filtro, só vai executar se o preço estiver acima da média de 200. Olha só. E aqui, quando eu escolho o filtro, ele já marca para mim em verde e vermelho quando esse filtro está ativo e quando não está. Então ele não executa entradas se estiver vermelho, ou seja, o preço está abaixo da média. Não compra. Só compra se o preço estiver acima da média. E eu posso configurar aqui o período que eu quiser para a média. O outro filtro, olha só. Média móvel dupla, ou seja, uma média curta acima da média longa. Aqui, ó, a média rápida e a média lenta. Nesse caso aqui está configurado 9 e 21. Só vai executar trade se a média de 9 estiver acima de 21. Para esse filtro, se ele estiver ativo. E tenho aqui o filtro do MACD. Aqui está a configuração padrão, ó, 12, 26 e 9. Então só vai executar trade se, no caso aqui, se o MACD estiver ativo, ó, já selecionou ele. Repara como é que as coisas mudam no gráfico. Só vai executar trade se a linha MACD estiver acima da linha de sinal. E eu posso mudar aqui os parâmetros como eu quiser. Aqui o filtro do ABV, só executa trade se o ABV estiver acima da média de 20. E eu posso mudar a média aqui também, posso botar 30, 40, 50, 100, o que eu quiser. E aqui o filtro do ADX, ó. Se eu quiser usar ele, eu seleciono ele aqui. E aqui embaixo eu posso configurar o período do DMI e do ADX. 14 períodos para calcular os indicadores. E o ADX mínimo, ou seja, eu quero ele acima de 20. Mas eu posso mudar isso aqui para 15, para 25, para 30. Então ele só vai executar trade se o ADX estiver acima de 20 e o DI mais estiver acima de DI menos. Com isso, os resultados vão mudando. Vou escolher uma configuração aqui para vocês verem, ó. Eu vou escolher o filtro sendo o MACD. Olha só como que muda. Ó, já mudou o resultado. Ó. Olha, a taxa de acerto foi para mais de 80%. Nesse caso aqui, ó. Então, que estratégia que eu estou usando aqui? O IFR de 2, cruzando de cima para baixo o 20 para entrar. E eu saio quando o preço fecha acima da máxima dos últimos 3 candles, tendo como filtro o MACD. Isso gerou, olha só, um fator de lucro de mais de 5,6. Olha só que impressionante. Uma taxa de acerto de mais de 80% em 86 trades. Um drawdown super baixo, olha só, 15,86 e mais de 340% de retorno. Olha só a curva de capital, sempre ascendente. E aqui eu tenho a indicação dos pontos de entrada e de saída, ó, tanto aqui no IFR quanto aqui no gráfico, olha só. Gerou uma entrada aqui, ó, quando ele cruzou aqui abaixo de 20, porque isso é o que está configurado, olha só, o IFR2 cruzar abaixo de 20, cruzou aqui abaixo de 20, ó, ele entrou. E a saída é quando fechar acima da máxima dos últimos 3 candles, que nesse caso foi exatamente aqui, ó, nesse candle, que fechou acima da máxima dos últimos 3. E está aqui indicado a saída, ó, trade registrado e lucro no bolso. Então, com essa estratégia aqui, o IFR Strategy Pro, eu consigo configurar como eu quiser e consigo descobrir as melhores estratégias para os ativos que eu quiser. Eu posso usar tanto para ações, como para contratos futuros, como para pares de moedas do Forex, como para criptomoedas, como Bitcoin. Eu vou colocar o Bitcoin aqui para vocês verem, ó. Bitcoin, olha só, já está rodando a estratégia, funciona do que eu quiser. Nesse caso aqui, essa configuração não deu certo, olha só, está no vermelho, mas eu posso mudar, eu posso testar
outras possibilidades. Eu vou tirar esse filtro aqui, ó. Deixa eu colocar nenhum. Vamos ver o que acontece. Olha só, já virou para lucro. Olha só, no Bitcoin, 45% de retorno. O drawdown aqui foi muito alto. A gente teve mais de 270 operações. E mesmo assim, a gente ainda acertou bastante, ó, 62%. Mas a gente pode testar o IFR de 3 períodos, por exemplo. Olha só como mudou. 63%, 393% de retorno. Olha só, o drawdown diminuiu um pouco. A gente pode sair quando o IFR cruzar acima de 60, por exemplo. Ó. A quantidade de trades aumentou, olha só. Vamos colocar aqui, ao invés de sair em 60, vamos entrar quando ele cruzar abaixo de 10 e sair quando ele cruzar acima de 70. Vamos ver o que acontece sem filtro. Olha só, a gente teve 60% de retorno, 600% de ganho de retorno. Aqui a taxa de acerto, 60% de taxa de acerto. E o drawdown em 70%, ainda está bem alto. Então, com essa estratégia eu consigo testar diversas possibilidades, diversos parâmetros. Eu posso usar o IFR2 e ver o que acontece. Olha só, a quantidade de trades aumenta muito, a taxa de acerto aumentou, o drawdown caiu, ó, e o retorno continuou bom. Aqui está dando lucro. Então eu consigo descobrir a melhor estratégia não só para o Bitcoin, mas para a ação que eu quiser, para o contrato futuro que eu quiser, para o par de moeda que eu quiser. Então eu posso colocar aqui o período que eu quiser, eu posso definir a entrada cruzando de cima para baixo, de baixo para cima, o limiar que eu quiser, posso configurar tudo. O tipo de saída, olha só, o IFR cruzar de baixo para cima, um limiar aqui mais alto, depois que ele entrou, ou o preço fechar acima da máxima de N candles. E além disso eu posso usar 6 filtros possíveis, ó, nenhum ou outros 5. Preço acima da média, 2 médias móveis, uma acima da outra, MACD, OBV sobre a média móvel simples do próprio OBV e o filtro do ADX com DI mais, DI menos, quando o ADX está acima de um determinado nível e o DI mais está acima do DI menos. Tudo configurável. Se você quiser, você também pode configurar aqui parâmetros do teste, você pode colocar capital inicial, você pode colocar aqui uma questão de gerenciamento de risco, quantos por cento do capital você quer colocar, se tem ordem piramidada, uma sobre a outra, entendeu? Isso aqui é tudo configurável e você tem aqui, nessa parte de baixo, os resultados, curva de capital, lista de trades, com todos os trades registrados, entrada e saída. Então, pessoal, esse aqui é o IFR Strategy Pro, que é uma estratégia para TradingView que te permite descobrir e fazer backtest em tempo real, na hora, no ativo que você quiser. Seja uma ação brasileira, seja uma criptomoeda, seja uma ação estrangeira, tanto faz. Vou colocar aqui Petro, olha só. Já está feito o backtest com aquelas configurações, olha só, 558% de retorno, 61% de taxa de acerto em mais de 360 operações. Então isso aqui é muito poderoso, cara. Isso aqui não é uma coisa que alguém fala, será que funciona? Será que não funciona? Aqui a gente vê na prática, sem enganação, real. Funciona, a gente pode testar a hipótese que a gente quiser dentro dessa estratégia e descobrir se funciona ou não. Então isso aqui é real. IFR Strategy Pro, essa é a estratégia aqui para o TradingView. Mas aí eu te pergunto, e se tivesse a possibilidade de tudo isso aqui que a gente tem aqui de configuração possível ser testado automaticamente e fazer, por exemplo, 500 backtests, 1000 backtests, 5000 backtests e descobrir para mim quais são as melhores configurações possíveis para as ações que eu quiser? E se existisse isso, será que é possível? Isso é possível. Eu vou mostrar para vocês agora como que eu faço isso. Olha só, eu tenho aqui um motor de otimização, que é o IFR QuantLab, motor de otimização e backtest, que é um código Python, mas não se preocupe, tá? Você não precisa saber nada de programação, isso aqui está pronto. Aqui tem um código gigantesco, tá? Mas que calcula tudo. Eu vou mostrar como que isso aqui faz. Eu rodo isso daqui e esse código gera para mim, salva no computador, uma planilha com relatório das melhores estratégias e configurações de parâmetros para o ativo que eu quiser escolher. E outra, pegando dados automaticamente direto pelo Yahoo Finance. Então, se você quiser testar com qualquer ação, com qualquer criptomoeda,
ou par de moeda do Forex que você quiser e tiver disponível no Yahoo Finance, você consegue. Então deixa eu mostrar para vocês. Ele vai usar exatamente as configurações dessa estratégia aqui, ó, do IFR Strategy Pro. Então aqui no IFR Quantilab, o que a gente vai fazer? Ele vai pegar dados da ação que eu quiser via iFinance. Então ele vai obter esses dados e ele vai testar de forma exaustiva combinações de direção de entrada. Olha só, cross-under ou crossover, que são o quê? Exatamente essas aqui, ó, critérios de entrada, ó. Cruzamento de cima para baixo ou cruzamento de baixo para cima, em um determinado limiar. E aí eu posso escolher o período do IFR, quantos eu quiser testar, 2, 3, 5, 7, 9, 14, tanto faz. Posso escolher os limiares de entrada, ó, 10, 15, 20, 25, o que eu quiser, que é exatamente esse daqui, ó. E eu posso configurar também o tipo de saída, se o IFR cruzou de baixo para cima um determinado limiar, que é essa opção aqui, ou se a saída aconteceu quando o preço fechou acima de N candles. Então eu vou configurar parâmetros de saída, além de utilizar todos os filtros se eu quiser. Então eu consigo testar inúmeras, milhares de combinações, 1000, 10.000, entendeu? 5.000 backtests realizados, e ele gera para mim um relatório salvo no computador que me diz quais são as melhores estratégias. Isso aqui é muito poderoso, gente. Isso aqui eu nunca vi no Brasil ninguém ofertar uma coisa dessa daqui, tá? Então aqui eu consigo, olha só, escolher o ativo que eu quero, ó, BOVA11 nesse caso aqui, só um exemplo, o time frame. Aqui eu coloco o nome do ativo só para sair no relatório. Vou mostrar o relatório daqui a pouco para vocês, tá? Aqui o período dos dados que eu quero testar, que eu quero fazer o backtest. Aqui eu consigo configurar custo operacional e aqui os parâmetros que eu quero testar. Nesse caso aqui é o período do FR. Vou testar para 2, 3 e 4. Então, esse parâmetro aqui, ó, períodos do FR. Nesse caso aqui está com o FR2. Mas lá eu posso testar o 2, o 3, o 4, o 5, quantos eu quiser. Posso definir aqui as direções de entrada, ó, rompimento de cima para baixo e de baixo para cima, nesse caso aqui as duas para testar. Os limiares de entrada, quando rompe de cima para baixo ou de baixo para cima, olha só. Limiares de entrada cross-under, quando o IFR cruza de 5, ou 10, ou 20, ou o valor que eu quiser. Ou a entrada quando ele cruza de baixo para cima, o 20, o 30, nesse caso aqui, ou quantos eu quiser configurar aqui, é só escrever aqui. Então o tipo de saída, ó, cruzamento do IFR e fechamento acima da máxima de N candle, ele vai testar todas as opções. Limiares de saída, aqui eu coloquei 60, 70, 80 e fechamento acima da máxima de 2, 3 e 4 candles. Ele vai testar tudo isso daqui junto, fazer milhares de backtests. E aqui os filtros, olha só, sem filtro, preço acima da média, média rápida acima da média lenta, MACD acima da linha de sinal, OBV acima da média móvel do OBV e o filtro do ADX com o DI+, e o DI-. Aqui está tudo ativo, true. Se eu quiser tirar algum, é só escrever, por exemplo, ó, false. Aí ele não vai testar esse filtro. Mas eu vou deixar todos ativos aqui para a gente poder testar e descobrir. Aqui os parâmetros dos filtros, olha só, que são exatamente esses aqui, ó. Essas configurações aqui, ó, do período da média curta e a média lenta, do MACD, do OBV e do ADX. Então são esses aqui, ó, esses aqui são os parâmetros padrão, eu posso mudar se eu quiser, tá? Posso colocar aqui o valor que eu quiser. E aqui os critérios mínimos que eu quero que apareça nos resultados, ó. Aqui eu coloquei que eu quero pelo menos 20 trades, tá? E é só isso. Você definindo essa célula aqui conforme você quiser, você executa o código e ele roda automaticamente, baixa os dados do iFinance e faz milhares de backtests para você. Então dá uma olhada aqui. Aqui é só uma verificação de dados, ele vai te mostrar quantos candles ele detectou, o período e os primeiros e os últimos 4 dados dos candles que ele obteve nesses dados do iFinance. Aí ele vai rodar todo o código, vai te mostrar aqui o progresso do backtest, ó. Nesse caso aqui foram 540 backtests, e vai te gerar aqui, ó, uma prévia com as 5 melhores estratégias que ele detectou para aquela ação que você escolheu. E aqui embaixo ó, tem a parte do visualizador da estratégia. Ele repete aqui as 5 melhores estratégias, te mostra aqui qual que é a estratégia número 1 e te dá aqui uma lista dos trades realizados. Olha só,
Nesse caso aqui foram 23 trades, com 21 trades no lucro e 2 no prejuízo. Ele te mostra tudo aqui com data de entrada, de saída, preço de entrada, preço de saída, retorno, e se o resultado foi um loss ou se foi um gain, né? Um win, foi vencedor ou perdedor. Nesse caso aqui foi só 2 loss, tá vendo? E ele já te dá aqui um gráfico que te mostra os trades que foram realizados no gráfico. Então você consegue dar um zoom para ver mais de perto. Ó. Você consegue ver o preço de entrada, tudo certinho, com data, tudo marcado aqui também no IFR, da mesma forma como está aqui no IFR Strategy Pro. Então aqui esse é o IFR Quantilab, que é o sistema que executa backtests e descobre as melhores estratégias. Eu rodei esse sistema aqui para a BOVA11 e tive esse resultado aqui, ó. Esse aqui é o relatório, olha só. Ele descobriu para mim que uma ótima estratégia para a BOVA11, olha aqui, ó, o preço acima da média como filtro, a entrada quando o IFR2 cruza de cima para baixo o 5, o nível de 5, e a saída quando o IFR cruza de baixo para cima o 60. Ele teve 57 trades, 79% de taxa de acerto, Profit Factor de 2,53, Payoff de 0,68, um retorno de 48,8% e um drawdown super baixo de 8,5%. Vou mostrar isso aqui para vocês direto aqui no gráfico, olha só. Vou colocar aqui BOVA11 e vamos configurar essa estratégia. Ó, nesse caso aqui não está com aquela estratégia, está dando 100% de retorno aqui, ó, 103%, 41% de drawdown, 68% de taxa de acerto. Já está ótimo, né? É mais do que a maioria consegue. Mas vamos configurar aquela que está lá no relatório. Olha só, que é essa aqui. Ó, o filtro é o preço acima da média móvel. Então vamos colocar aqui, ó, preço acima da média móvel. E é o IFR de 2 cruzando de cima para baixo o 5. Cruzando de cima para baixo o nível de 5. Colocamos aqui. A saída é quando o IFR cruza de baixo para cima o nível de 60. Então está aqui 60. O filtro é o preço acima da média. Beleza, a gente dá um OK. A gente abre aqui o IFR Strategy Pro. E está aqui, ó, 78,9% de retorno. Olha só, 79% que ele arredondou. A gente tem 2,53 de Profit Factor, tá aqui. São 57 trades, tá aqui, ó, 57 trades, 48% de retorno, tá aqui, e 8,5% de drawdown. Então é isso, gente, olha só. Eu descobri essa estratégia aqui utilizando o IFR Quantilab, que é o motor de otimização, e joguei aqui no TradingView, no IFR Strategy Pro, e vi que realmente é vencedor. Então eu posso ver aqui os trades, ó, a lista de trades, de resultado, posso configurar tudo como eu quiser. E aqui ele já me dá as entradas, as saídas, olha só. IFR cruza abaixo de 5 e sai quando rompe acima de 60. Então a gente tem os pontos de entrada, os pontos de saída, tudo indicados direitinho aqui, tanto no indicador quanto no preço, para você ver com todos os detalhes. Então esse aqui é o relatório, olha só. Ele gera 50 estratégias para mim. Mostra a taxa de acerto de todas, a quantidade de trades de todas, tá? Então, vamos testar aqui uma outra, por exemplo, ó, essa número 4 aqui, que tá bem legal também. Olha só, sem filtro, vamos colocar lá. Sem filtro nenhum, pronto. A gente tem a entrada quando o IFR de 3 períodos cruza abaixo de 10. IFR de 3, olha só, cruza abaixo de 10. Cruza de cima para baixo, ó, de 10. E a saída ocorre quando o preço fecha acima da máxima dos últimos 4 candles. Então vamos configurar isso aqui lá, ó, essa segunda opção. Ele ignora essa saída pelo IFR e passa a usar essa daqui, ó, preço acima da máxima dos últimos 4 candles. Vamos abrir aqui, olha só, 78 trades, exatamente, ó, 78 trades, 78% de taxa de acerto, tá aí, ó. Profit Factor de 1,3, tá aí. E drawdown de 41, retorno de 53%. Então, gente, olha só o poder que isso daqui tem de descobrir estratégias vencedoras, de mostrar pra gente curva de capital, lista de trades, mostrar pra gente aqui direto no gráfico, no ativo que a gente quiser. A gente pode usar para qualquer mercado isso daqui e descobrir as estratégias mais poderosas utilizando o IFR com diversas configurações de entrada e de saída.
Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou rodar aqui o IFR Quantilab, que é o motor de otimização e backtest, para vocês verem como que funciona, e vou gerar um relatório para uma outra ação. Vou colocar aqui, por exemplo, Petrobras, PETR4. Sempre tem que deixar esse ponto SA aqui, tá? Aqui eu coloco PETR4 só para aparecer no relatório, tá? Vou deixar esse período aqui mesmo, vou testar essas configurações aqui mesmo. E repara que essa aqui é a pasta do combo IFR Quant. Repara que não tem nenhum relatório aqui, nenhum arquivo de Excel. Eu estou usando esse arquivo aqui, ó, que é o IFR Quantilab. Ele está aberto aqui. Então, quando eu executar esse arquivo aqui, quando eu executar esse sistema, ele vai salvar aqui para mim automaticamente uma planilha com um relatório desse para a Petrobras. Então, eu vou mostrar para vocês isso agora em tempo real. Eu venho aqui em Run, ó, Run All Cells, executo tudo. Olha só, ele já vai começar a executar e ele vai mostrar para a gente o progresso. Olha só, aqui ele já mostra para a gente uma prévia dos dados, igual eu mostrei, ó, e ele vai começar a executar os backtests. Olha só, nesse caso aqui, 540 backtests. Ele vai começar a rodar, ó, começou. Ele te mostra aqui a barra de progresso. Olha só, 540 backtests em questão de segundos. Como que você faria uma coisa dessas se não fosse utilizando um sistema desse, não é? Então isso aqui é que é poderoso, isso aqui que coloca o trader na frente de todo mundo. A gente descobre realmente estratégias que funcionam. Vamos esperar aqui o progresso. Questão de segundos, olha só, menos de um minuto, ele realizando 540 backtests e vai salvar aqui na pasta pra gente, ó. Eu vou até abrir aqui a pasta, olha só. Ele vai salvar aqui uma planilha com relatório, olha só, já apareceu aqui, ó. Eu posso abrir e olha só, tá aí, ó, tá na mão. Realizado para backtest, ó, top 50 estratégias de Petrobras nesse período. E olha só, ele já descobriu aqui que, olha só, com o MACD, com o IFR de 4, cruzando de baixo para cima o 30, com a saída fechando acima da máxima dos últimos dois candles, teve 26 trades, 84% de taxa de acerto. Olha só as taxas de acerto incríveis que ele consegue descobrir para a gente. E tá aqui, ó, a gente pode testar para qualquer ação, para qualquer contrato futuro, para qualquer par de moeda do Forex. Eu mostrei para vocês aqui o Bitcoin. E aqui ele já gera de novo, olha só, uma prévia com as 5 melhores estratégias aqui do relatório. Já dá aqui para a gente a visualização, a lista de trades. Olha só, 27 estratégias, 22 gains e 5 loss. Já mostra aqui para a gente na lista. E aqui tem o gráfico, de novo, ó, que você pode ver todos os trades indicados. Tá bom, pessoal? Então, olha só que poder que tem isso. A gente tem aqui no TradingView o IFR Strategy Pro, que a gente pode configurar e ver na hora, pro ativo que a gente quiser, inclusive com os resultados, todas as métricas aqui, olha só, curva de capital. E a gente tem o IFR Quantilab, que é o motor de otimização de estratégias, que testa exaustivamente e descobre para a gente as melhores estratégias. Se eu mudar, por exemplo, aqui, ó, vou colocar aqui para testar o IFR de 7, o IFR de 14. E vou colocar aqui que eu quero também testar, por exemplo, a saída fechando acima de 90. E eu quero que teste a saída também fechando acima da máxima dos últimos 5 e 10 candles. Então, tudo ativo, tudo rodando. É só eu clicar aqui, ó, Run All Cells. Ele vai rodar e vai começar a rodar o backtest de novo. Nesse caso aqui, ó, aumentou para 1350. Ele está realizando 1350 backtests agora. Ó. A previsão é que demore 1 minuto e pouco para ele terminar de fazer isso. E olha só que impressionante, 1 minuto, menos de 2 minutos, ele vai realizar 1340 backtests e vai salvar uma planilha Excel lá na pasta, tá? Igual a essa daqui, para esse novo backtest. Então isso é muito impressionante, né, gente? Ele vai salvar lá, a gente pode abrir e verificar quais são as melhores estratégias que ele vai descobrir. Olha só, 60% já terminando. Esperar aqui mais alguns segundos para ele terminar. 75% já. Olha só, 53 segundos, ele já está em quase 80%. Então é muito rápido, muito poderoso. Ele testa diversas combinações que a gente sem isso aqui não conseguiria fazer. 90% já, ó. Já testou mais de 1.200 backtests.
E ele vai gerar o resultado para a gente já já. Agora, acabou. Então olha só, aqui ele já descobriu que o ADX é um bom filtro. Aqui ele descobriu, olha só, 84% usando o ADX. A entrada cruzando o IFR3, cruzando de cima para baixo o 20 e saindo acima de 60. Olha só que legal. Então eu tenho aqui de novo a lista de trades. Aqui a visualização do gráfico com os trades também. Então vamos lá olhar aqui o relatório. Ó. Tá aqui o relatório, pronto. O ADX, igual a gente mostrou lá, tá aí. Então, pessoal, esse é o IFR Quantilab, o motor de otimização. E esse aqui é o IFR Strategy Pro, que é a estratégia para o TradingView. Essas duas ferramentas, elas fazem parte do combo IFR Quant, estratégias operacionais, backtest e otimização com IFR, que é o sistema do trader estrategista, que é um novo produto que eu estou lançando, está aqui no site Armazém do Trader. Eu vou mostrar em detalhes aqui para vocês, olha só. Então o que ele faz? O IFR Strategy Pro, estratégia completa no TradingView, igual eu mostrei para vocês, com entradas e saídas configuráveis, filtros de tendência, backtest integrado direto no gráfico, igual vocês viram, sinais visuais de entrada e saída, diversos parâmetros ajustáveis. E o IFR Quantilab, que é o motor de otimização e backtest em Python. Mas não se preocupe, você não precisa saber nada de programação. Você já recebe o arquivo pronto, com vídeo de orientação te ensinando a como utilizar. Ele vai realizar otimização automática de parâmetros, backtests em larga escala, relatório detalhado em Excel com as 50 melhores configurações de estratégias e para diversos ativos e períodos. E junto a essas duas ferramentas, eu tenho também o Manual IFR, que é um guia completo que te ensina do zero sobre o IFR, como que calcula, o que é o IFR, o que ele faz, quais são as interpretações padrão e as interpretações avançadas. E junto a isso tudo aqui, eu ainda tenho um pack de estratégias com IFR, que são 6 arquivos que te ensinam 11 estratégias prontas para operar, 11 setups. Então tem o IFR2 original, mais 5 variações e a análise de um backtest. Tem o IFR3, setup IFR3, o setup da máxima da semana com IFR menor que 50, o setup do rompimento do IFR, o setup da saída escalada com IFR e o setup da virada do IFR. Tudo isso aqui junto forma o combo IFR Quant. Então eu tenho aqui o código profissional para TradingView, que vai te dar esse aqui, que é o IFR Strategy Pro, o motor de otimização em Python, que é esse que a gente viu aqui, que realiza os backtests, o manual completo e o pack de estratégias. Olha só, esse aqui é o IFR Strategy Pro, tudo que eu já expliquei para vocês, ó, as lógicas de entrada, a lógica de saída, os filtros de tendência que a gente pode operar. Olha só, tá tudo aqui que eu acabei de explicar para vocês. Ó. Vocês podem ver em detalhes aqui depois, ó, acessando a página. Aqui o resultado em Alup 11 que eu mostrei para vocês, olha só. Mais de 80% em taxa de acerto com 88 operações realizadas, olha só 15% de drawdown e mais de 5% de profit factor. Muito legal isso daqui, né? Porque a gente consegue descobrir estratégias muito vencedoras que a gente nem sabia que era possível. Aqui toda a descrição, todos os detalhes do IFR Quantilab, que é o motor de otimização, olha só. Todos os detalhes, tudo que eu mostrei para vocês agora, vocês podem testar para ações, vocês podem testar para ações brasileiras, ações americanas, índices, criptomoedas, pares de moedas do Forex, aquele progresso, olha só, para realizar os backtests que você pode configurar, o relatório, lista de trades, está tudo aqui, tudo que eu acabei de mostrar para vocês. E tem o manual, isso aqui que eu ainda não mostrei para vocês, o manual IFR, que te ensina, ó, olha só, todo esse sumário aqui, ó, o que é, como que calcula na prática, as interpretações do indicador, olha só, IFR ajustado, a importância do nível de 50, divergências, formações gráficas, reversão positiva e negativa, advanced breakdown, advanced breakup, uma conclusão, então você vai aprender tudo sobre o IFR. E aqui o pack de estratégias que eu falei para vocês, olha só, são 6 arquivos com 11 setups prontos sobre o IFR que você vai aprender tudo na hora, tudo prontinho, tá bom? Ainda tem um item bônus, que é o suporte via Telegram direto comigo, caso você tenha alguma dificuldade, alguma dúvida, tá? Então,
Esse é o combo IFR Quant. O diferencial dele é que você recebe todo o conhecimento teórico, recebe estratégias prontas, recebe a estratégia que é um sistema de backtest já no TradingView, que é esse aqui, ó, o IFR Strategy Pro. Você tem um motor de otimização quantitativa que testa e descobre milhares de estratégias e backtests na hora para você, que é esse aqui. E ele gera para você o relatório de resultado, tudo integrado em um único pacote. Ou seja, não existe nada assim no mercado brasileiro. Isso aqui é uma coisa inédita que eu estou apresentando para vocês. Eu estou disponibilizando a possibilidade de vocês adquirirem, porque isso aqui é uma coisa poderosa que eu desenvolvi, que eu uso, tá? Eu não disponibilizo aqui no site nada que eu não use, então isso aqui é algo que realmente tem muito valor. Não tem subjetividade, igual eu falei para vocês. Aqui não existe, será que funciona? Vem um cara, ensina uma estratégia e fala, você compra aqui e vende ali. Mas será que isso funciona? Aqui não tem isso. Aqui é objetividade de verdade. Você vê, você testa e você tira suas próprias conclusões sem você precisar acreditar em ninguém. Então, você recebe um vídeo de como acessar o IFR Strategy Pro no TradingView, tá? Tudo em detalhes, vou te ensinar a colocar isso aqui no seu TradingView. Você recebe um vídeo te ensinando a instalar um Python no seu computador, instalar o ambiente e as bibliotecas necessárias e como utilizar o IFR Quantilab, que é esse aqui, ó. Vou te ensinar tudo em detalhes, tá? Tudo isso daqui você vai ter possibilidade de acessar, tá bom, pessoal? Então, aqui você pode ver outros detalhes, olha só, tudo que você leva. Olha só, o IFR Strategy Pro, que é Estratégia Profissional TradingView, e Backtest Integrado, que é o código Pine, que é esse aqui, ó. Você vai receber esse aqui no vídeo de orientação para ensinar como você colocar lá no seu TradingView. O IFR Quantilab, que é o motor de otimização em backtests, que executa milhares de estratégias de forma exaustiva e te gera aquele relatório que eu mostrei para vocês, com as 50 melhores estratégias, que é esse arquivo em Python, tá? Que é esse aqui nesse caso. Você recebe o manual IFR, você recebe o pack de estratégias operacionais, que são 6 arquivos, e você tem suporte exclusivo direto comigo em caso de necessidade, tá bom, pessoal? Então vocês podem ver todos esses detalhes aqui no site, tá bom? Acessando a página aqui do combo IFR Quant, aqui no site do Armazém do Trader, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui é uma coisa nova, uma coisa poderosa que eu uso, que eu estou usando, que eu desenvolvi e que tem feito muita diferença na minha vida como trader, e a gente consegue descobrir estratégias vencedoras para que a gente possa operar o mercado e realmente conseguir ganhar a nossa vida dessa forma, tá bom, pessoal? Então, quem tiver interesse, entra aqui no site, que aqui tem todas as informações para você fazer o pagamento e receber esse conteúdo exclusivo, tá bom? Aqui no site você consegue ver outros produtos nossos, o combo long and short com integração, os combos de opções. Tem vários produtos aqui que vocês podem dar uma olhada, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela atenção, obrigado se você ficou até aqui. Se inscreva no canal para você ficar sempre por dentro de tudo. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, tá? Lá na página do site aqui, no final de cada página aqui, por exemplo, do IFR Quant, tem o meu contato de e-mail, tem o meu contato no Telegram, tá? Você pode falar direto comigo. Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui é uma novidade que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá bom, pessoal? Um abraço e valeu!